Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje vocês vão conhecer algumas lendas mais cruéis e também pouco conhecidas. O folclore brasileiro é rico em personagens. Cada personagem tem uma história, uma lenda que explica sua origem e suas raízes. Hoje falaremos sobre os personagens mais assustadores criados pelo folclore brasileiro. Mas se você acha que vai ler sobre mula sem cabeça, cuca ou lobisomem, espere para conhecer personagens dos quais você provavelmente nem ouviu falar. O folclore tem várias manifestações em várias regiões. Temos as congadas, cavalhadas, bumba meu boi, folia de reis e etc. Cada uma dessas festas é a manifestação da cultura de uma região. Cada região tem seu folclore e suas lendas. Existem personagens que são mais conhecidos no Nordeste e personagens que são mais populares no Norte. O corpo seco aparece em qualquer momento do dia ou da noite. Quando é dia, o corpo seco se locomove pelos matos do mundo, mas quando ele se revela, é da meia-noite até as 4 da manhã. Depois desse horário, é possível ouvir ele se movimentar pelas árvores. É um suposto garoto que passou a vida batendo e espancando a mãe e o pai. Quando ele morreu, nem o céu e nem o inferno o aceitaram. Então teve que ficar na terra, mas ele não ficou tanto tempo enterrado. Então saiu e virou uma criatura maligna que fica grudada nos troncos das árvores. Dizem que ele se liberta da árvore pelas 20 horas. Cada pessoa que passa perto dele, ele dá um abraço de morte, pois tem unhas compridas e esmaga a pessoa no seu braço. Há também outra lenda sobre ele. Diz que ele era um fazendeiro, muito egoísta e mesquinho, que apanhava suas frutas para que ninguém pegasse, e depois de morto fica cuidando de suas frutas e mata quem chegar perto do seu pomar. No interior do Paraná há uma variante dessa lenda. Conta-se, passa perto do corpo seco, ele pula na pessoa e suga todo o seu sangue. Se não passar ninguém perto, ele vai morrer, porque se alimenta do sangue humano, semelhante a um vampiro. Ainda existe também relatos do corpo seco no estado do Amapá, Paraná, Amazonas, Minas Gerais e também no Nordeste brasileiro e em alguns países africanos de língua portuguesa, relatados por soldados brasileiros, veteranos de missão. Existe também uma variação dessa lenda, onde conta-se que o corpo seco, depois de ser repelido pela terra várias vezes, é levado por bombeiros a uma aparente caverna, em uma serra que fica ao sul do município. Dizem que quem passa a noite por essa estrada consegue ouvir gritos do corpo seco, ecoando de dentro da caverna. A mãe foi amaldiçoada antes de morrer, por ter sido usada como cavalo pelo filho. Até hoje é o ditado popular: quem bate na mãe fica com a mão seca. A pisadeira. A pisadeira também é uma assombração. Dizem que quando as pessoas vão dormir com o estômago muito cheio, ela aparece nas madrugadas. Uma velha de chinelos que pisa na barriga das pessoas para causar-lhe falta de ar. A pisadeira, ela é alta e magra, possui unhas grandes e dedos compridos e secos, olhos vermelhos e arregalados, nariz comprido para baixo e queixo grande. De baixa estatura, a pisadeira é também descrita com cabelos brancos desgrenhados. Seu olhar transmite algo de maligno, assim como suas gargalhadas, que mostram seus horríveis dentes verdes. De acordo com a lenda, a pisadeira passa grande parte do tempo nos telhados das casas. Ela fica observando o movimento dentro da casa. Após o jantar, quando alguém vai dormir de barriga cheia, ela entra em ação. Sai do seu esconderijo e pisa no peito da pessoa, deixando em estado de paralisia. Porém, a vítima da pisadeira consegue acompanhar tudo de forma consciente, o que traz grande desespero para a pessoa, pois nada consegue fazer para sair da situação. Essa lenda está relacionada com o fato de que muitas pessoas têm sono conturbado, com pesadelos quando vão dormir após fazer uma refeição pesada. A lenda do bradador. No centro-sul do Brasil existe uma figura de uma alma penada que ronda os campos e que é chamada de bradador. Na lenda do folclore brasileiro, o bradador é retratado
como um pescador que não tinha acertado seus pecados antes de morrer. Por isso, quando foi enterrado, ele foi devolvido pela terra. O corpo seco do bradador, que mais se parece com uma múmia, vaga pelos campos, sempre depois da meia-noite, no meio da escuridão, na hora do silêncio, quando não tem nada por perto. Segundo a lenda, ele pode aparecer e costuma assombrar quem está à toa, andando no meio do nada, entre o mato. Segundo pessoas que já ouviram os gritos do bradador, os sons se parecem com brados fortes, lamentos de alguém que está agonizando a sua dor. De acordo com a lenda, para que esse corpo sem alma possa ser enterrado, é necessário que ele encontre uma mulher chamada Maria por 7 vezes. Só assim terá direito ao descanso. E como o bradador grita muito, nenhuma moça de nome Maria tem coragem de enfrentar a solidão das noites no campo, com os brados estridentes para encontrar essa espécie de múmia perdida. Essa lenda é mais popular em São Paulo, no Rio das Mortes. O bradador é muito mais frequente do que em outros lugares do país. De acordo com a história da região, diversos mineradores se mataram por causa da ganância em buscar de ouro e prata na região. Por isso, lamentos são mais comuns nesse lugar. As histórias são repetidas ao longo dos anos por moradores do campo, viajantes e por quem está acostumado com o interior brasileiro. Essa é uma das lendas mais interessantes do folclore nacional e costuma assustar crianças, jovens e até mesmo adultos. Labatute. O labatute é um monstro conhecido nas regiões de Rio Grande do Norte e Ceará. Tem presas com magia elefante e um pelo grosso e espinhoso como um porco-espinho. Dizem ser mais feroz e perigoso que um lobisomem, com quem compartilha alguns hábitos. Ele sai durante a noite, principalmente nas de lua cheia, para tentar matar sua fome insaciável. Apesar de qualquer pessoa poder acabar com o seu jantar, labatute costuma preferir a carne de crianças por ser mais macia que a de adultos. Ele é um bicho pior que o lobisomem, pior que a burrinha, pior que a caipora e mais terrível que o cão coxo. Ele mora, como dizem os velhos, no fim do mundo e todas as noites percorre as cidades para saciar a fome, porque ele vive eternamente esfomeado. Ele anda a pé, os pés são redondos, as mãos compridas, os cabelos longos e assanhados, corpo cabeludo como um porco-espinho. Só tem um olho na testa, como um ciclope de fábula, e os dentes são como as presas do elefante. Ele gosta muito mais de crianças porque são menos duros que os adultos. Parando nas portas para ouvir quem fala, quem canta, quem assobia, quem fala alto, ele vai lá e zás, devora. Os cães dão sinal, latindo para ele. Anhangá. Os registros sobre esse personagem encontram-se nas cartas de José de Anchieta, Manuel de Nóbrega e Fernão Cardim, no final do século XVI. É a lenda indígena de um espírito das florestas, que se transforma no que quiser. Ele se transforma em boi, peixe, pessoa ou macaco, ou ainda em um veado branco com os olhos de fogo, para assustar os que se atrevam a sair à noite. A besta fera. Esse mito é uma mistura do mito da mula sem cabeça e lobisomem. Não se sabe ao certo de onde sai essa criatura. Acredita-se que, na verdade, trata-se do próprio demônio, em pessoa, que sai das profundezas em noites de lua cheia. Corre pelas ruas dos povoados e pequenas cidades, só parando quando chega no cemitério da cidade, quando simplesmente desaparece. Seria um ser fantástico, metade homem, metade cavalo. O barulho dos seus cascos correndo é motivo mais que suficiente para as pessoas se trancarem em suas casas nesses dias, porque onde passa, uma matilha de cachorros e outros animais o acompanham numa algazarra infernal. Vez por outra, ele açoita os cachorros e os ganidos são pavorosos. Quando ele para na porta de uma casa, dá para ouvir sua respiração demoníaca. Nessa hora, a pessoa deve rezar o credo para que ele siga o seu caminho. O animal que se atrever a chegar mais perto é açoitado sem piedade. E aí, pessoal, vocês já conheciam essas lendas? Já ouviram falar de outros personagens pouco populares e assustadores do folclore brasileiro? Compartilhe aqui conosco pelos comentários e deixe a sua opinião, que é sempre muito bem-vinda.
O nosso vídeo vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima!